Olá, sejam bem-vindos aos estúdios do Sistema Famasul, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estamos recebendo hoje o diretor jurídico da CNA, Dr. Rudy Ferraz. Desde já agradeço sua presença aqui, Rudy, por aceitar o convite de falar num assunto tão delicado para nós aqui, que é o nosso marco temporal. Obrigado aí por ter vindo, aceitado fazer esse podcast muito importante para nós aqui do nosso setor, que afeta a maioria dos nossos municípios aí tem problemas com essa questão do marco temporal. Obrigadão. Eu que agradeço, presidente, a oportunidade de poder esclarecer esse tema aí tão sensível aí para o Estado. Obrigado. Beleza. Ô, Rudy, nós temos umas perguntas aqui e eu vou começar a ler. É, Vamos trazer um panorama atual da situação referente ao marco temporal, a partir da decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, pela derrubada da tese e também da aprovação do projeto de lei 2903 pelo Senado Federal. Quais são os principais pontos de atenção que vem exigindo uma ampla articulação pela CNA e as outras entidades representativas do agro em todo o país? E aqui eu quero, as outras entidades representativas, agradecer à Frente Parlamentar e a todas as federações que também participaram desse ato. Bom, presidente, esse é um tema aí, como a gente mencionou no início, bem sensível, vai para todo o setor agropecuário. Eu sempre falo aí que das ações, das 450 ações que a CNA acompanha no Supremo, essa era número zero de preocupação para o setor agropecuário. E quando se fala em marco temporal, eu acho importante para todos que estão nos ouvindo aqui, o que é o marco temporal? Porque todo mundo, nós está na mídia, está em todos os sites, está nos jornais, mas o que é um marco temporal? Isso é importante sempre a gente explicar para o pessoal que está nos assistindo. O marco temporal é o quê? Quando os constituintes nossos, lá em 1987, 88, estavam discutindo a nova Constituição, havia uma reivindicação das comunidades indígenas de que, aonde elas estivessem, tivessem garantia de que suas áreas seriam regularizadas. E isso foi objeto de uma subcomissão lá naquela ocasião. E lá, depois de um longo debate, inclusive trazendo a proposta de um índio naquela ocasião, eles buscaram o quê? Regularizar aquelas áreas que estavam sendo ocupadas pelos índios. Ou seja, atender os anseios das comunidades indígenas naquele momento da promulgação da Constituição, regularizando aquelas áreas efetivamente ocupadas. Tanto que o verbo que está no artigo 231, no presente do indicativo, indica justamente buscar essa regularização. São garantidos aos índios o direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam. O tempo verbal é muito importante. E desde a Constituição até a época do julgamento da Raposa Serra do Sol, houve uma certa discussão jurídica. O que era esse marco temporal, se estava lá mesmo, se aplicava somente àquelas áreas demarcadas, e o Supremo falou assim: ó, vamos interpretar a Constituição naquele momento, vamos pacificar essa questão. E lá, naquela ocasião, no caso da Raposa Serra do Sol, o relator falou uma expressão muito importante. Vamos reconhecer aqui uma chapa radiográfica, em 5 de outubro de 88, onde os índios estiverem ocupando aquelas áreas têm que ser demarcadas. E isso ficou consolidado com a tese do marco temporal, que era justamente a pacificação que a Constituição trouxe, que era garantir às comunidades indígenas o direito às suas áreas, mas também, por outro lado, garantindo aí, como uma sociedade, a paz social, a inexistência de conflito. Isso por quê? Porque o reconhecimento de uma terra indígena, ele gera uma sanção, a maior sanção do texto constitucional, que é o quê? É a nulidade de um título de propriedade, ou seja, é o esvaziamento de um direito fundamental, que é o direito de propriedade. Então, o Constituinte nunca ia colocar um texto, no texto, um artigo que anulava de vez esse direito fundamental com um prazo ad eterno, ou seja, mantendo uma insegurança para toda a sociedade, se a Constituição veio buscamente o quê? A pacificação. E de lá para cá, nós tivemos uma repercussão geral no Supremo, onde ele buscou rediscutir esse tema, ou seja, mudar a jurisprudência, nesse caso. E, nesse caso, ao mudar a jurisprudência, que começou lá no ano de 2019, que concluiu agora no ano de 2023, depois de 11 sessões do Supremo, o Supremo pegou e falou assim, não,
vamos rever, vamos aperfeiçoar essa jurisprudência, vamos mudar essa jurisprudência para derrubar a tese do marco temporal. E isso, certamente, para o setor agropecuário, é um grande problema. Por quê? Porque é a sanção mais grave que existe no texto da Constituição, que é a nulidade de um título de propriedade, fora os seus reflexos que você tem para adquirir crédito, para poder produzir, para poder exportar. E então essa mudança de jurisprudência do Supremo traz uma preocupação gigante de insegurança jurídica, porque o setor precisa de quê? Previsibilidade. Eu preciso saber o que é ou não uma terra indígena. Eu preciso saber se meu apartamento vai ser reconhecido como uma terra indígena, se minha casa na minha cidade vai ser reconhecida. Como é que eu vou saber isso? Eu vou ter que contratar um antropólogo, fazer um estudo de todo imóvel que eu for comprar no país? Não. A Constituição não previu isso, mas o Supremo, infelizmente, mudou a jurisprudência e estabeleceu aí derrubou essa tese do marco temporal. E aí, como você mencionou, a gente, depois de você, sempre lembro que você foi um dos responsáveis por isso, conseguimos aprovar no texto, em lei, o restabelecimento desse marco temporal. E agora, se essa lei, vetada ou não, entrar em vigor ou não, questionado ou não no Supremo, certamente é um importante avanço para poder buscar a pacificação social. Eu sempre falo que essa lei será a pacificação social no campo. Importante isso. E uma coisa importante dizer é que o marco temporal não tira os direitos dos povos originários, né? Eu gosto muito de falar isso também, doutor Rúdio, que no Estatuto do Índio, o artigo 17, permite que a qualquer tempo se criem novas reservas, né? Porque muita fake news foi plantada aí dizendo que os índios iam perder os direitos das suas áreas, iam perder o direito até mais áreas ou reivindicar mais postes de áreas, mas isso está garantido pelo Estatuto do Índio no artigo 17. E aí, mudando este entendimento que o senhor acabou de dizer, aonde a nulidade do título, aí a partir deste momento de criar novas reservas, aí o pagamento, a indenização desses produtores que estavam lá mais de 100 anos em muitos lugares, né? Então é importante frisar isso também, porque às vezes a gente pode deixar... Isso é verdade. O marco, na realidade, ele é o quê? Ele é justamente o quê? É a implementação dos direitos dos índios. Sim. Por quê? Com o marco temporal, eu, gestor público, eu, União, que sou responsável em promover e atender as comunidades, os anseios das comunidades indígenas, terei um parâmetro objetivo para saber se eu vou atendê-los dessa forma ou dessa forma. A partir da hora que eu não tenho um marco, eu não tenho esse parâmetro. Então, o que acontece? O marco dará o quê? A efetividade dos direitos dos índios, porque toda e qualquer comunidade, todo e qualquer grupo que reivindica socialmente uma questão, pode chegar perante a União e reivindicar uma área, a União tem mecanismo para poder atender, que é desapropriando, ou seja, praticar uma justiça sem praticar uma injustiça. Exatamente. Não podemos resolver uma injustiça criando outra. Exatamente. Diante da decisão do STF, outra pergunta que tem aqui. Muitos produtores hoje estão se perguntando se correm o risco de perder uma propriedade escriturada pelo Estado, comprada de boa-fé. As comunidades indígenas podem até reivindicar áreas com título expedido, por exemplo, há mais de 100 anos. Essa que é a grande preocupação da ausência do marco temporal. A ausência do marco temporal, ela abre possibilidades para qualquer pessoa se autodeclarar e autoindicar eventualmente onde estão as suas áreas e um antropólogo concluir isso num laudo, que qualquer área, seja com 100, 200, 300 anos, estará passível sim de reconhecimento como uma terra indígena. E o processo traz um ônus muito grave, que não é só essa discussão de propriedade, a indenização foi um avanço, sim, mas o processo é um processo muito desgastante, porque a pessoa que precisa produzir anualmente, diariamente na sua terra, ela precisa de crédito, ela precisa escoar a sua produção, e um processo de demarcação, ela gera o quê? Consequências para o exercício da sua atividade. Então, o marco temporal, ele consegue resolver essa situação de forma rápida, pacífica e justa. E é isso que a gente implementa, a pacificação social dos conflitos que existem no campo.
E aqui é importante frisar, doutor Rui, também, que não é só no rural, a qualquer tempo, também nas zonas urbanas, né? A gente tem caso aqui dentro do nosso estado que nós temos algumas aldeias que é vizinha de cidades que hoje estão sendo questionadas, inclusive áreas urbanas de dentro das cidades, né, que teria um aumento, então afetaria a população inteira, não só a rural. É muito importante também essa parte, dar uma explicação que ele pode pedir, né? Todas as cidades do Brasil, ela teve, num determinado momento da história, ocupação dos índios. Então, por exemplo, Copacabana, onde nós tínhamos os tamoios naquela região, ela teve, sim, ocupação indígena no passado. Mas não é porque eles tiveram no passado e nós tivemos uma pacificação com a Constituição Federal que você vai ter que sobrepor um direito ao outro. Você tem que conciliar, conformar todos os direitos. E o texto que se buscou dentro do projeto de lei aprovado pelo Congresso foi justamente isso, a conformação desses direitos. Por quê? Escutou toda a sociedade, os índios, os não índios, os afetados, as cidades. Em Brasília, nós temos um caso muito interessante, que numa área mais cara de Brasília, que é o setor noroeste, nós temos uma reivindicação de uma comunidade indígena que nunca esteve lá. Isso que Brasília, em 1960, quando foi instalada a Brasília naquele momento, houve uma desapropriação geral de todas as áreas, ou seja, foi identificado ali quem morava, quem não morava, foi desapropriado, e nunca se constatou nenhum tipo de comunidade. E hoje, no bairro onde tem um metro quadrado mais caro em Brasília, há uma reivindicação. Então, isso precisa ser solucionado. É para essas soluções que veio o projeto de lei. Sobre o PL 2903, quais são os próximos passos no Congresso? Se ocorrer o veto total ou parcial do presidente da República? Bom, presidente, é muito importante essa pergunta, porque muitos me perguntam, né? Qual que vai sobrepor? Vai ser o Supremo? Vai ser a lei? Nós passamos, né, dentro do Congresso Nacional, depois de 17 anos, e foi ao presidente da República para sanção ou veto, né? Se houver sanção, a lei passa a vigorar e sobrepõe a decisão do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque a repercussão geral foi feita com base nos normativos vigentes à época. E a superação da jurisprudência através de lei é uma teoria no mundo jurídico válida, né? Se for vetado parcialmente, entra-se em vigor a eventual lei sancionada e o que foi vetado vai ser apreciado pelo Congresso Nacional, que pode derrubar ou não o veto do presidente da República. E aí sim, virando lei, certamente irá sobrepor sobre a eventual decisão do Supremo. Nada impede que esse tema seja novamente provocado no Supremo Tribunal Federal e dada a fala de alguns integrantes políticos, a gente já sabe que vai ser eventualmente contestado, e isso certamente o Supremo vai ter que reapreciar. Só que agora, dando deferência, ou seja, a vontade manifesta da sociedade brasileira se manifestando sobre um determinado fato. Então, este ponto é um ponto que certamente será levado em consideração no Supremo nessa nova apreciação de constitucionalidade. É um ponto fundamental, acho interessante dizer isso, que no julgamento anterior foi uma decisão do próprio STF que fez a regulamentação, né, as 19 condicionantes, e ele mesmo mudou o entendimento depois de 13 anos, então isso é um ponto. Agora, o que você me torna aqui e traz para todo mundo aqui é importante dizer que agora é um tema que veio da Câmara dos Deputados, do Senado, votado, né? Então, é os representantes do povo que fez essa nova lei. Então, eu acho que isso é importante, Isso é muito essa, interessante. essa colocação sua. Isso é muito interessante. Olha a situação que o Supremo vai ficar se for realmente questionado esse tema no Supremo. Nós tínhamos um Supremo Tribunal Federal há 10 anos atrás que, de forma unânime, reconheceu o marco temporal. Falou assim, é constitucional porque está na Constituição. 11 ministros se manifestaram. Passados esse tempo, o Congresso Nacional incorpora aquela decisão do Supremo, dos 11 ministros do Supremo, que o Supremo que foi Validou naquele momento? coloca aquilo em lei, transformando aquilo numa
vontade da sociedade brasileira, captando uma posição anterior do Supremo Tribunal Federal. Aquilo se aprova com quórum quase de PEC, 283 votos e 43 votos no Senado, maioria absoluta, coloca-se isso em lei, e agora o Supremo Tribunal Federal vai falar assim, olha, o Supremo passado estava errado, a Câmara está errada, o Senado está errado, o Presidente da República está errado, e nós vamos derrubar a lei que é inconstitucional. É uma situação muito complicada que certamente ele vai enfrentar, mas o peso institucional de um legítimo processo democrático, onde conformou todos esses direitos dos índios e dos não índios, certamente terá que ser levado em consideração na análise de constitucionalidade do código da lei do marco temporal. Bom, a gente sabe, doutor Rude, que o STF ele agiu com a maior das boas intenções, né? Quando ele afastou o marco temporal, todas essas questões. Mas a gente que tem a percepção da, da cidade, a gente que conhece o Estado, eu participando dessa Comissão Nacional de Assuntos Fundiários, tinham 20 estados com problema, a gente andou e conhece, a gente percebe que às vezes a corte não tem a percepção que um deputado tem, que um senador tem, porque ele vai na base, ele consegue ir nas aldeias, tem essa visão dos índios, principalmente do meu estado, que já estão antropizados, eu não estou dizendo aqui dos índios silvícolas, né? E a impressão que eu tenho é que o STF, quando se fala em índio, ele sempre lembra daquela visão romântica do índio que está lá isolado, que não quer hoje a tecnologia, que não quer desenvolver as suas propriedades, dizendo ou não, ele está dentro da terra e não pode produzir, que é o diferencial que a gente fala muito aqui do nosso estado. Nós precisamos mudar a política indigenista do nosso estado, fazendo com que esse índio que está aqui antropizado, às vezes aqui, ó, o exemplo entre Dourados e Itaporã, uma aldeia que está dentro da cidade, são cidades coladas, aldeia no meio, que já estão no nosso convívio, pessoa ter saneamento básico, esses dias estavam brigando, não tinham água potável, não tem saneamento básico, não tem luz, fica naquela esperando uma cesta básica, sendo que ele tem áreas ali que eles poderiam estar hoje produzindo, fazendo qualquer tipo de parceria, às vezes com o branco, e revertendo esse lucro para a comunidade, já que o Estado não consegue dar a ele essa vida digna que ele quer hoje, né? Porque ele já está inserido na nossa cultura, e de repente o STF, com a melhor das boas intenções, vendo uma visão do índio do passado, né? Olhando só de uma parte do nosso Brasil, que está lá isolado, que não tem interesse de melhorar a sua cultura, e isso é normal, cada grupo étnico tem vontade de melhorar a sua situação, e entendeu dessa forma, mas não enxergou a parte que é produtora. Os índios do Parecis que já plantam, né, já fazem isso. Então, é importante, às vezes, o STF ter esse sentimento e deixar realmente essa modulação, essa lei sendo constitucional pelo sentimento do deputado que anda nas aldeias, do próprio senador que tem um contato direto mesmo com o público, né? Veja, presidente, a reflexão que você fez é muito interessante, né? Até do ponto de vista de estrutura constitucional nossa. O parlamento brasileiro, ele é o regime mais democrático que existe. A Constituição fala assim, o poder emana do povo, e fala assim, a União será composta pelo Legislativo, Executivo e Judiciário. O Legislativo sempre em primeiro lugar. Por quê? Porque o Legislativo é o único poder que todos que integram esse poder foram legitimados pelo voto da sociedade, pelo voto popular. Todos eles. Diferentemente do executivo, que é apenas o presidente, o governador, o prefeito eleito, os seus ministros, eles não foram legitimados pelo voto popular, diferentemente dos cargos do Poder Judiciário. Então, o legislativo, como um primeiro órgão que representa a União, ele é o capaz de escutar os anseios da sociedade. E aí não são só dos produtores rurais, mas sim das comunidades indígenas. E justamente para poder conformar esses direitos e colocar isso numa estrutura onde todos são atendidos, o Legislativo buscou escutar a todos. E o projeto de lei, que o pessoal fala assim, o projeto de lei do marco temporal, sim, tem um marco temporal. Mas se você olhar, maior parte do projeto de lei são garantias às comunidades indígenas para poder fazer
o que eles mesmos decidirem na terra. Se eles quiserem produzir, eles vão produzir. Se eles quiserem se preservar de forma tradicional, de forma como seus antepassados eram, está garantido. Mas o que nós não podemos é cercear o direito deles. Então, o projeto ele vem justamente nisso, dando essa possibilidade. Então, por isso que esse projeto, eu sempre falo, não é um projeto do marco temporal, mas sim um projeto da pacificação social brasileira. É importante essa reflexão realmente, é deixar o índio fazer o que ele pretende na sua área, né? Não ficar tutelando ele o tempo inteiro. E quem escuta isso, quem é? São os São os deputados e deputados e senadores senadores que que estão andam, na né? base, que andam, estão na base todo dia. E eles buscaram o quê? Atendê-los nesse projeto de lei. Exatamente. Bom, doutor Rudi, eu quero agradecer aqui, muito obrigado mais uma vez pela sua presença em nossos estúdios e por todos os esclarecimentos e por todo o trabalho que o senhor tem feito junto à CNA nessas questões nossas aí, que a questão não é só o meu estado, né? Nós temos o Brasil inteiro com várias demandas, né? Principalmente na área jurídica, que o senhor vem acompanhando, aí são 450. 50 processos aí do Brasil inteiro, de vários temas que realmente trazem um problema muito grande para o nosso setor. Mais uma vez te agradecer aí pelo belíssimo trabalho e por ter aceitado essa conversa nossa aqui, Rude, e por ter vindo aqui no nosso estado, né? Claro. Não, eu que agradeço, presidente. Você, nesse tema fundiário, Vossa Excelência aí, presidente, é o capitão que nos conduz no Brasil inteiro. Então, eu agradeço a oportunidade de poder debater com vocês aqui. Estou sempre à disposição aqui da FamaSul. Obrigado. Obrigado a vocês.